Bem-vindo aos estudos sobre os artigos de fé, uma série de vídeos sobre a doutrina da Igreja de Nazareno. Neste vídeo falaremos sobre o 11º artigo, a Igreja. O que cremos sobre a Igreja? Cremos na Igreja, a comunidade que confessa Jesus Cristo como Senhor, o povo da aliança de Deus feito novo em Cristo, o corpo de Cristo congregado pelo Espírito Santo através da palavra. Deus chama a Igreja a expressar a sua vida na unidade e comunhão do Espírito, na adoração através da pregação da palavra, na observação dos sacramentos e no ministério em seu nome, pela obediência a Cristo, viver santo e responsabilização mútua. A missão da Igreja no mundo é a de participar no ministério de redenção e reconciliação de Cristo no poder do Espírito. A Igreja cumpre a sua missão fazendo discípulos através do evangelismo, ensino, compaixão, promoção da justiça e dando testemunho do reino de Deus. A Igreja é uma realidade histórica que se organiza em moldes culturalmente condicionados. Existe não só como congregações locais, mas ainda como um corpo universal. Também separa pessoas chamadas por Deus para ministérios específicos. Deus chama a Igreja para viver sob o seu governo em antecipação à consumação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja ao longo dos anos. Existem algumas pessoas que dizem que a Igreja mudou, e muito ao longo dos anos. Será isso verdade? A Igreja não pode, em hipótese alguma, mudar, pois os princípios orientadores da Igreja são os mesmos desde o tempo de Jesus. A palavra de Deus não muda. O que mudou é a nossa visão sobre os locais de adoração, os instrumentos e as plataformas usadas para a adoração. Mas os padrões bíblicos para uma igreja são os mesmos de ontem e continuarão os mesmos até a vinda de Cristo. O que a igreja não é? A igreja não é um lugar, não é um prédio ou mesmo um edifício. A igreja não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais e nem um ambiente de encontros dominicais. E aos líderes, a igreja não é apenas alguns números estatísticos. Então, o que seria uma igreja? Igreja é um povo, o povo da nova aliança, o povo de Deus, comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se observarmos o livro de Mateus 18:20, notaremos que o foco da igreja não está na quantidade de pessoas. Não é o número que determina se é ou não uma igreja, mas sim a relação que essas pessoas têm com Deus. Em Gálatas 4:7, percebemos que quando somos salvos, ganhamos uma relação de paternidade com Deus, o que nos torna uma igreja, um só corpo com Deus. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja no mundo é a de participar no ministério de redenção e reconciliação de Cristo no poder do Espírito. A igreja cumpre a sua missão fazendo discípulos através do evangelismo, ensino, compaixão, promoção da justiça e testemunho do reino de Deus, conforme mostra o livro de Mateus 28:19-20. Importância da igreja. Ninguém se sente completo tendo a ausência de um membro no seu corpo. Assim é para com a igreja. Se não nos reunimos com os irmãos de forma regular, estamos gerando uma fraqueza na nossa própria vida. O autor de Hebreus os recomenda em Hebreus 10:25 que não deixemos de nos reunir como igreja. E em Provérbios 27:17, Salomão, em toda a sua sabedoria, nos ensina que um homem afia outro homem, ou seja, um homem precisa de outro homem para o instruir na vida cristã. O crescimento e a firmeza da igreja só é possível através dos dons uns dos outros.
Os dons da Igreja servem para fortalecer o povo de Deus na sua caminhada rumo à Cidade Santa. Verdades sobre a Igreja. Essas são algumas das verdades que nunca devemos nos esquecer sobre a Igreja. A Igreja é constituída por pessoas salvas pelo sangue de Cristo. Cristo se entregou na cruz por um povo e não por um edifício. A Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja é caracterizada pela obediência à Palavra de Deus em todo o seu procedimento. Que Deus te abençoe.